Antes de irmos para a palavra, levanta suas mãos mais alto, declara assim comigo: essa noite já é a melhor noite da minha vida, e por causa dessa noite, a minha semana será uma semana de vitórias. Grandes milagres virão sobre a minha vida. Fala assim: eu recebo essa palavra. Aleluias. Queridos, o tema da palavra é o poder do jejum e da oração. O poder do jejum e a oração. Queridos, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: ó, há poder no jejum e na oração. Hoje nós vamos falar a respeito de jejum e de oração. Quero ministrar a respeito disso, porque amanhã nós vamos estar começando o nosso propósito de jejum de 30 dias. É um jejum de 30 dias, depois eu vou estar explicando como que vai funcionar esse jejum. E eu queria convocar, nós a liderança da igreja, nesse jejum, queremos convocar vocês, todos vocês, para entrarem nesse jejum conosco nesses 30 dias, porque eu creio que esses 30 dias serão os melhores 30 dias das nossas vidas. Milagres, maravilhas, sinais acontecerão nas nossas vidas, na sua vida. Você recebe essa palavra? Portas se abrirão para você. Aquilo que estava impedindo, que estava barrado no mundo espiritual, será liberado sobre a sua vida, em nome de Jesus. E nós colocamos essa semana um post lá no nosso Instagram, no Face, e era o porquê jejuar. Vamos lá, por que jejuar? Acompanha comigo no telão, nós vamos ler. Primeiro, buscar a direção de Deus. Por que jejuar? Primeiro, para buscar a direção de Deus. O jejum nos ajuda a ouvir a voz de Deus com mais clareza. Em momentos de decisões importantes, o povo de Deus jejuava para buscar sabedoria e orientação. Então, por que nós temos que jejuar? Por causa disso. O jejum, nós ficamos mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. De repente você vai ter alguma situação que você precisa de ter sabedoria, agir com sabedoria. Você precisa resolver algo, buscar uma orientação, e você vai estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus falando com você. Então o povo de Deus todas as vezes fazia um jejum para buscar sabedoria, para agir com sabedoria em muitas situações. Segundo, coloca lá para mim, fortalecer a vida espiritual. Então, jejuar nos aproxima de Deus, quebrando distrações e fortalecendo nossa comunhão com Ele. É uma forma de expressar dependência total do Senhor. Então, é isso que acontece quando nós jejuamos. As distrações são quebradas das nossas vidas. Nós nos aproximamos mais de Deus. Nós ficamos sensíveis a ouvir a voz de Deus falando conosco. E isso nos representa para nós uma dependência. Nós somos dependentes totalmente do Senhor. Nós nos colocamos dependentes dEle. Terceiro, vamos lá, coloca para mim, intensificação da oração. O jejum é frequentemente combinado com oração, tornando a prática mais poderosa. Ele ajuda a intensificar nossa vida de oração, permitindo-nos dedicar mais tempo e concentração a conversas profundas com Deus. No jejum acontece isso quando nós jejuamos. Quando nós jejuamos, nós matamos a nossa carne, porque muitas vezes a nossa carne não tem vontade de ir para o secreto, de orar. Sim ou não? Ou é só comigo que acontece isso? Sim ou não? Isso aí acontece. Muitas vezes a nossa carne não quer que a gente ore. E quando nós fazemos um jejum, nós ficamos mais fortes. Então a gente mata a nossa carne e o nosso espírito fortalece. E aí nós temos prazer em estar orando, em ouvir, em ler a palavra de Deus. Então é por isso que nós jejuamos. E queridos, nós amanhã vamos então estar começando esse propósito de 30 dias. Vai começar amanhã dia 10 e vai terminar dia 11 de março. 30 dias que vai ser os dias mais poderosos da minha e da sua vida. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir. Queridos, o jejum, deixa eu te explicar, o jejum não muda Deus. Deus, Ele é
imutável. O jejum, ele vai mudar a mim e a você. O jejum não muda Deus, ele é imutável, mas o jejum muda as nossas vidas, muda as circunstâncias ao nosso redor quando nós jejuamos. E hoje nós vamos aprender na palavra com homens e mulheres que levantaram jejum e grandes milagres aconteceram na vida deles, salvação, livramento por causa do jejum e da oração. Uma coisa que acontece quando jejuamos o jejum e a oração nos coloca face a face com Deus. O jejum e a oração atrai a presença de Deus, o favor de Deus, o perdão de Deus, o milagre de Deus, as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Eu anotei aqui 3 tópicos que eu quero colocar. Pode colocar para mim o primeiro? O primeiro tópico é: o jejum e a oração mudam sentenças de morte em bênçãos de vida. Repete assim comigo, fala assim: o jejum e a oração mudam sentenças de morte em bênçãos de vida. Vamos ler Jonas 3, do 5 ao 7. Diz assim: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê alimentos, nem bebam água. Queridos, aqui aconteceu na cidade de Nínive, mas vamos um pouquinho antes. Deus fala para Jonas ir pregar para essa cidade de Nínive. Todos conhecem a história de Jonas, vou falar rapidamente aqui. Então, Jonas, ele não queria ir para essa cidade pregar. Deus manda Jonas ir para lá para pregar. Deus, ele queria realmente que aquele povo se convertesse. Aquele povo estava um povo corrompido. O povo tinha se afastado de Deus. Eles estavam corrompidos, fazendo muitas coisas erradas. O coração deles era maus. E Jonas sabia de tudo isso. E ele não queria pregar a palavra para esse povo. Ele queria que o quê? Que esse povo pagasse o que eles estavam fazendo. Era isso o sentimento de Jonas. E Jonas então paga uma passagem para outra cidade. Ele paga uma passagem para ir até Tarsis, a cidade de Tarsis. Mas chegando no meio ali do mar, no meio da caminhada ali no mar, o navio começa a sofrer um grande naufrágio. E então Jonas, ele reconhece que ele estava se escondendo de Deus, ele achou que estava se escondendo de Deus, tinha desobedecido a Deus. E então naquele momento os homens que estavam ali jogam ele no mar e ele é engolido por um peixe. Sim ou não? Lembra da palavra? Ele foi engolido por um peixe. Na barriga do peixe, Jonas então se arrepende e pede perdão para o Senhor. E ali Deus tem misericórdia, ele é cuspido. Mas Deus novamente fala: Jonas, eu quero que você vai pregar para a cidade de Nínive. E Jonas vai. E sabe qual era a pregação dele? Ele falava assim: se arrependam, em 40 dias a cidade será destruída. Se arrependam, em 40 dias a cidade será destruída. Era essa a pregação de Jonas. E ali aquele povo, houve um temor no coração daquele povo. E eles começaram então a fazer um jejum. E chegou até o ouvido do rei. Então o rei proclamou um jejum para todos, até os animais, como nós lemos aqui. Até os animais entraram nesse jejum. Eles não podiam nem comer e nem beber água por 40 dias. Queridos, olha só como que é poderoso o poder do jejum e da oração. Como eu disse, o jejum não muda Deus,
muda a mim e a você. Sabe o que aconteceu ali naquela cidade? Toda aquela cidade se converteu ao Senhor. Eles se arrependeram dos seus pecados, se converteram ao Senhor. Então a sentença de morte é mudada por bênçãos de vida. É isso que acontece quando nós jejuamos. Então muitas pessoas, às vezes, a gente pergunta para pessoas, as pessoas falam assim: eu não consigo jejuar. Eu não consigo jejuar. Mas sabe o que? O diabo, ele já sabe que quando nós jejuamos, nós nos fortalecemos. Quando nós jejuamos, os milagres, as bênçãos, elas vêm sobre as nossas vidas. Circunstâncias mudadas. Sabe que nem aqui aconteceu sentença de morte. Ela o quê? Ela foi mudada por bênçãos de vida por causa de um jejum da cidade toda. A cidade se levantou em jejum e oração. E ali foi transformada. Eles tiveram a salvação ali naquela cidade. Queridos, esses 30 dias de jejum e de oração vai ser os dias mais poderosos da sua vida. Mas você vai ter que ficar firme. Muitas vezes o diabo vai querer que você quebre o jejum, que você quebre o seu propósito. Muitas pessoas às vezes não recebem a bênção mesmo porque elas quebram, elas desanimam. E tudo que o diabo quer é que você desanima, que você para no meio do caminho, que você pare, sabe, com esse propósito, porque eu creio que vai ser poderoso. Queridos, Deus pode mudar corações. Eu não sei, esposa, se o seu esposo não está aqui, mas Deus pode mudar o coração dele. Esposo, não sei o que Deus tem que fazer na vida da sua esposa, mas Deus pode mudar o coração dela. Pode mudar o coração dos pais. Deus pode mudar, sabe, tudo aquilo que impedia as bênçãos de chegar sobre a sua vida. Decretos de morte, de enfermidade vão cair por terra em nome de Jesus. Mas você tem que se levantar e ficar firme nesse jejum, nesse propósito conosco de jejum e oração. Coloca lá para mim o segundo tópico. O jejum, ele é poderoso para mudar situações, para mudar corações de pessoas, como eu disse. O segundo tópico é: jejum e oração quebram os planos do inimigo, trazendo livramento. Fala assim comigo: o jejum e a oração quebram os planos do inimigo, trazendo livramentos. Vamos ler Esther 14, o 16 e o 17. Esther 14 diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. 17. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Até aqui. Todos conhecem também a história de Esther. Esther, antes de ser rainha, ela era uma judia, uma órfã, que o nome dela era Radassa, antes de se tornar rainha. E Deus tinha um propósito na vida de Esther, por isso até mesmo que ela se torna rainha. Queridos, e vemos ali na história que o quê? Havia um homem que era ali, braço direito do rei, que tinha ódio pelo primo de Esther, que era o Mardoqueu, e tinha ódio por os judeus. O que esse homem queria fazer era acabar com o povo judeu. Ele queria destruir, ele queria mesmo matar, aniquilar todo o povo judeu, porque ele tinha ódio, ele era um inimigo mesmo. E esse homem, ele conversa com o rei, e o rei acaba cedendo a uma lei que ele faz, que o rei, sem perceber, decretou e assinou essa lei. E essa lei era para acabar com o povo, com todo o povo da rainha Esther. Queridos, Mardoqueu, ao saber disso, ele corre até Esther e fala para ela, e assim ia acontecer se ela não fizesse alguma coisa. Esther, então, na hora, pediu para que ele avisasse todo o povo para entrar em jejum, porque ela e suas servas estariam jejuando por 3 dias. Então, para que todo o povo estivesse jejuando com ela, por 3 dias, porque ela precisava entrar na presença do rei para conversar com o rei sobre isso. Queridos, naquela época, ninguém poderia entrar na presença do rei se não fosse chamado.
E por um bom tempo Esther não tinha sido chamada pelo rei. Ela não poderia, mesmo sendo a rainha, sendo esposa, ela não poderia chegar na presença dele sem ser chamada. E o jejum e a oração por 3 dias, Deus toca o coração do rei. Quando Esther chega diante da presença do rei, ele estende o seu cetro de justiça. Queridos, se o rei não estendesse o cetro de justiça, a pessoa era morta. Eles levavam para matar na hora. Mas Deus, eu acredito que pelo jejum e oração, Deus toca no coração do rei. E o rei pergunta: Esther, o que você queres? E aí ela conta tudo o plano do inimigo sobre o seu povo. Então a lei é revogada e mudada ali, porque antes o povo não poderia nem se defender. Todos iam ser mortos sem se defender. Então o rei faz uma nova lei que o povo poderia sim se defender. E houve ali salvação. Então o que aconteceu aqui? O inimigo caiu por terra. O inimigo foi envergonhado e derrotado. Esse próprio homem aqui que inventou essa lei, ele que foi morto com toda a sua família, foi enforcado. Então o inimigo, os planos do inimigo, eles caem por terra quando nós jejuamos e oramos. Então olha só o poder que há no jejum e na oração, queridos. Por isso que nós precisamos jejuar e orar, porque há poder, quebra todo, os planos do inimigo. Então nós precisamos, se levantar com jejum e oração e ficar firme. E nesses 30 dias, mais uma vez eu volto a te falar, eu não sei, mas todos os planos que o inimigo tinha a teu respeito, eles vão ser quebrados em nome de Jesus na sua vida. Você recebe essa palavra? Se algum inimigo estava tentando, te derrubar, ele já será quebrado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então as bênçãos de Deus, ela anula toda a obra do diabo sobre as nossas vidas quando nós jejuamos e oramos. Queridos, coloca agora o terceiro tópico para mim. O jejum, ele traz vitória nas batalhas espirituais. Jejum traz vitórias nas batalhas espirituais. Fala assim comigo: o jejum traz vitórias nas batalhas espirituais. Daniel, vamos ler Daniel 9, do 2 ao 3. Diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Vamos para o 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com coração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Vamos para 10, 12 e 13 agora. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21. Por quantos dias? 21. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Queridos, aqui, essa passagem aqui é muito forte, porque nós vemos aqui o que acontece no mundo espiritual. Como eu disse, muitas pessoas às vezes falam: não, eu não vou jejuar, eu não consigo jejuar, eu não consigo jejuar, eu passo mal. Mas como que é poderoso quando nós jejuamos? Nós não sabemos, Deus, Ele não nos deu esse poder de enxergarmos o mundo espiritual. Mas há batalhas que são travadas no mundo espiritual. Demônios, querendo barrar a minha e a sua bênção de chegar. Os anjos estão ali guerreando. Queridos, nós vemos aqui que Daniel, ele se colocou em jejum e oração por 21 dias. E aqui fala que desde o primeiro dia que Daniel começou a orar e jejuar, Deus já tinha ordenado a bênção dele, a resposta dele. Mas o que aconteceu aqui? Os demônios vieram barrar. Então houve uma batalha no mundo espiritual, uma guerra espiritual. Para o quê? Para o anjo não chegar com a bênção,
com a bênção de Daniel. E assim acontece nas nossas vidas. Por isso que é importante nós jejuarmos. Talvez você, há pessoas que falam assim, estou cansada de orar, estou cansada de jejuar. A pessoa ela começa a orar e jejuar por uma causa, e ela jejua por um tempo e ela desiste. Queridos, aqui nós vemos, se Daniel tivesse desistido no 20º dia, ele tinha perdido a bênção. Os demônios tinham ganhado a batalha. Então, queridos, como que é poderoso o jejum e oração? Aí nós aprendemos aqui que há batalhas que são travadas lá, e nós precisamos estar fortes, nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar com o nosso espírito fortalecido. E como que nós vamos conseguir isso? Com o jejum e a oração. Jejum e oração nos fortalece. Jejum e oração quebra os poderes do inimigo. As bênçãos de Deus, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Esse tema aqui, o ano de viver o extraordinário, o crescimento extraordinário, ele já foi preparado. Desde o 1º de janeiro já está preparado para mim e para você. Você recebe essa palavra? Eu recebo também, já está tudo preparado. Tudo que você precisa está aqui dentro. Mas há demônios querendo te desanimar, há demônios querendo barrar a tua bênção de chegar. Por isso nós te convocamos agora, para que você possa começar amanhã conosco esse jejum de 30 dias, que serão dias poderosos. Eu creio que muitos milagres acontecerão na minha e na sua vida. Muitos milagres, sabe, que estavam impedidos e barrados de chegar, vão se manifestar na minha e na sua vida. Você recebe essa palavra? Porque assim aconteceu com Daniel. Daniel, se tivesse parado no 20º dia, não tinha recebido. Então, queridos, fica firme, porque vai ser os dias, o mês mais poderoso da nossa vida. E eu te convido então a estar conosco nesses dias de jejum. Agora eu quero falar a respeito dos jejuns. Há 3 tipos de jejum. Há 3 tipos de jejum. O jejum total, que é que nós vemos aqui em Esther, e nós vemos ali que o povo de Nínive fez, que foi tirar o alimento e a água. Então o jejum total. Esse jejum aqui é muito difícil o apóstolo fazer. Nós não fazemos, principalmente tirar a água. Porque eu falo assim, a nossa cidade ela é muito quente, é uma cidade quente, e o corpo fica de boa sem comida, mas sem beber água, você começa a passar mal. Então esse jejum eu não recomendo muito não. Nós fazemos um jejum parcial. Esse jejum nós fazemos toda semana, que é o jejum de líquido. Nós tiramos a comida toda terça-feira, eu às vezes na quarta, às vezes na quinta eu faço o jejum de líquido, onde nós tiramos a comida e nós só ficamos bebendo, só no líquido. Então a gente faz muito esse jejum aqui. Mas o jejum que nós vamos fazer, nós vamos aplicar, não é nem esse de líquido por 30 dias. Vai ser um jejum parcial, onde você vai tirar algo que você goste muito. Algo que você realmente gosta. Vamos lá. Eu gosto muito de doce. Já falei aqui várias vezes. Sou uma formiga para doce. Hoje mesmo eu pedi para o apóstolo comprar uma paçoquinha para mim. Sabe aquelas bem caseira? Eu comi essa paçoquinha porque amanhã já 30 dias sem doce. Então, nada de doce mais. Então, hoje eu comi minha paçoquinha porque a partir de amanhã é sem doce. Então, queridos, não adianta você fazer um jejum e falar assim, eu vou fazer um jejum, vou tirar o café, se você nem bebe café. Se você, vou tirar o jejum de refrigerante, você nem bebe muito refrigerante. Vou tirar o jejum de legumes, você nem gosta de legumes, você vai tirar fazer jejum de legumes? Então assim, não vale, queridos, tem que fazer alguma coisa que você gosta. Quem lembra aqui do jejum de Daniel que a gente fazia? Muito forte esse jejum, não é? Jejum de Daniel, muito forte. O jejum de Daniel nós tirávamos a carne, ovo e ficava só no legumes, tudo que vinha da terra, lembra? Um jejum de 21 dias poderoso. Primeira semana ia bem, segunda semana, terceira ninguém mais aguentava. Legumes, nem fazer batata frita, não era assim? Matando a carne, esmurrando a carne. E era poderoso. Logo nós vamos fazer esse jejum que é forte também. Mas queridos, é isso.
O jejum vai funcionar dessa maneira. 30 dias você vai tirar algo que você gosta muito. Quem gosta aqui de carne? Muito de carne. Aí você pode tirar carne, fica sem carne, tira a carne vermelha, uai. O apóstolo gosta de carne, né? Eu acho que esse aí é o jejum dele, muito forte. Então, querido, você tem que tirar o que você gosta mesmo. Tem gente que fica, né, dá dor de cabeça sem café. Então é um jejum forte para você fazer. Então pensa aí, sabe? Ora, busca a direção de Deus, mas faça algo que vai te pegar mesmo, que vai esmurrar sua carne. Não vai fazer um jejum de algo que você nem gosta, porque aí não vai valer, né? Então, queridos, é assim que vai funcionar o nosso jejum. Então, começamos amanhã até dia 11 de março. E outra coisa que nós vamos estar fazendo, nas nossas redes sociais você pode acompanhar lá, todo dia vai ter um devocional para você. Então, você vai, além do que você tirou de jejum, nós vamos acrescentar o nosso devocional da palavra, uma leitura, né? Vai ter ali, vai ser extraído do livro do apóstolo, que tem várias chaves de sabedoria poderosas. Quem lê o livro sabe, mas nós vamos começar a colocar todos os dias ali um pequeno devocional extraído do livro dele, com um versículo para você estar lendo. E você pode também estar enviando isso, compartilhando com pessoas. Então, ou seja, sabe, canal na vida de pessoas, de bênção na vida de pessoas, compartilha isso que nós vamos colocar. Então, pela manhã já vai estar postado lá, toda manhã vai estar postado uma pequena palavra para você, com um versículo para você estar lendo. Então, o nosso jejum vai ser acompanhado de leitura da palavra e de oração. Então, todos os dias você vai estar orando também. O que você precisa do Senhor? Qual é a causa que você precisa? Tem pessoas que têm causas na justiça. Ora em cima disso, jejua em cima disso. Coloca isso diante do Senhor. Talvez você tem pessoas que você ama tanto, que estão presas em vícios, em drogas, talvez a sua família, amigos. Você sabe que tem pessoas aí do seu convívio que precisa tanto do amor de Jesus, pessoas que estão sofrendo com depressão, angustiadas, que precisam de Jesus. E então coloque o nome dessas pessoas em oração, em jejum, porque vai ser poderoso, como nós vimos aqui. Quando nós colocamos em jejum e oração, livramentos acontecem, salvação acontece, os planos do inimigo são destruídos, quebrados em nome de Jesus nas nossas vidas. Então serão 30 dias poderosos, onde nós viveremos grandes milagres. Você recebe essa palavra?